Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um PwC Debate, especialistas da PwC em diversas áreas. O tema de hoje é sobre reforma tributária, especificamente no setor elétrico. Eu sou Bruno Porto, sócio da área tributária da PwC. Estou aqui com Paula Romano, nossa diretora técnica da área tributária para a PwC Brasil. E contamos também com ilustres convidados: Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil; Elbia Ganum, presidente da ABEólica, Associação Brasileira de Energia Eólica; e Marcos Madureira, presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Esse PwC Debate está sendo gravado, vocês podem acessá-lo depois pelo YouTube. Teremos também um podcast no Spotify, como em todos os outros debates que temos feito sobre os diversos assuntos. Nossa agenda para hoje, o dia de hoje, nós organizamos uma agenda iniciando com comentários sobre nosso recente estudo de carga tributária do setor elétrico para 2019, estudo esse tradicional realizado em parceria com o Instituto Ascende Brasil. Após esse início, vamos falar, eu e Paula, sobre aspectos mais técnicos, sobre CBS, reforma tributária e os impactos no setor, especificamente mais focado aqui para geração eólica e distribuição. E, na sequência, abriremos para alguns comentários, tanto da Elbia quanto do Marcos Madureira, para, na sequência, fazermos perguntas e respostas, um debate sobre os temas. É importante também que a audiência fique à vontade para enviar comentários e perguntas aqui embaixo, nesse link. Faremos algumas perguntas ao final, vindo da audiência. Caso não dê tempo de fazermos as perguntas, vamos, sem dúvida, buscá-los depois para atender a qualquer dúvida que vocês tenham. Então, acho que para começar, Cláudio, gostaria de passar a palavra para você, fazer alguns comentários sobre esse nosso tradicional estudo, muitos anos de parceria. É um prazer contar com você aqui conosco hoje. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a você, obrigado a Paula Romano. E, olá, meus cumprimentos aqui aos meus companheiros, enfim, nesse tempo distante e perto de pandemia, Elbia e Marcos Madureira. De fato, Bruno, esse tema, carga tributária sobre eletricidade aqui no Brasil, é um tema que nos apaixona desde a origem. Na verdade, começou ainda em 2008, se não me engano, que nós tivemos contato com vocês para fazer esse estudo que levanta com clareza e rigor absolutos qual a verdadeira carga que o consumidor de energia elétrica carrega de tributos e encargos quando consome esse produto, esse insumo tão fundamental. Na verdade, o que ocorre no setor elétrico ocorre de uma maneira geral no Brasil inteiro. É o que a gente chama de pragmatismo tributário. Os governos, no seu afã de arrecadar mais fundos, qualquer que seja a maneira, fazem isso de forma não transparente, não previsível, e sem avaliar os impactos que causa sobre a sociedade, sobre a capacidade produtiva como um todo. O referencial sempre é, enfim, arrecadar daquela maneira que se mostra mais eficiente como elemento arrecadador. E aí o setor elétrico se qualifica muito bem, porque é um setor muito bem organizado, eficiente em tudo que faz, e, por consequência, eficiente também na forma de arrecadar impostos. Por isso que, nos deparando com esse problema, nós tomamos duas iniciativas lá no Instituto Ascende Brasil, lá atrás. A primeira foi procurar vocês, porque se já naquela época nós queríamos falar com segurança sobre o tema, então floresceu meio que naturalmente. Na verdade, sendo bem sincero, eu não sei quem procurou quem, mas eu tenho muito clara a lembrança de como o casamento se deu e de forma muito profícua.
Enfim, se queríamos tratar do assunto, primeiro é conhecer com rigor o que de fato acontece. Afinal, qual é, enfim, dado que há várias maneiras de se aferir ou se indicar o que incide de tributos e encargos sobre a conta de luz, mas qual é aquela metodologia ou aquele rigor que nos dá a segurança de ter enfim, uma clareza absoluta na hora de nos posicionarmos ou entendermos o que se passa em relação a esse tema. Foi aí que surgiu essa parceria que tem produzido muitos resultados até hoje. Quando eu falei no início, quando começamos a estudar, tomamos duas iniciativas. A primeira foi essa de, enfim, promover ou nos engajar nesse casamento com a PwC para avaliar essa carga tributária e encargos que incidem sobre a conta de luz. O segundo foi a produção de um white paper que nós fizemos tentando, isso foi, se não me engano, em 2010, tentando entender o que se passava, e aí nos valemos à época do estudo produzido já pela PwC, mas também nos aprofundar um pouco sobre princípios básicos da teoria de tributação para colocar essa régua sobre o que estava acontecendo no setor elétrico. E é engraçado ver que, enfim, demorou do white paper 10 anos, mas, enfim, do problema muito mais do que 10 anos, para que, de fato, a reforma tributária esteja novamente no prelo, e vocês vão tratar disso com muita proficiência aqui, até, inclusive, nesse seminário. Eu me lembro que um dos itens do white paper, ele citava lá o Stiglitz, que foi prêmio Nobel de Economia, quando ele dizia os 5 atributos principais que deveriam fazer parte de um sistema tributário razoável, que se possa esperar de razoável eficácia, se não me engano, era eficiência, simplicidade, transparência, equidade e flexibilidade. Nós, nesse white paper, colocamos essa régua sobre o que estava se passando à época no setor elétrico, e coitado do Stiglitz, se ele visse isso de perto, ele ficaria desesperado. Acho que ele ia pendurar lá a taçazinha lá do prêmio Nobel, porque, enfim, nós não teríamos aprendido a lição. O fato é que esse trabalho com a PwC, que tem sido, como eu digo, de enorme valia, ele se destaca, a meu ver, por 3 aspectos principais. O objetivo é aquele que eu já mencionei, de ter clareza sobre qual a efetiva carga de tributos e de encargos que incide na energia elétrica aqui no Brasil. Então, mas por que ele se destaca de outros estudos e que eu acho que é importante referenciar? Por 3 coisas. A primeira é porque ele nos dá um acompanhamento histórico. A PwC começou a fazer isso conosco em 2008, mas ele já traz dados desde 1999. Então, essa visão histórica é muito importante, eu vou dizer depois por quê. O segundo é porque eu não conheço outro estudo que realmente olha a incidência dos tributos e encargos sobre todos os elos da cadeia do setor elétrico. Nós sabemos que aqui temos representantes de 2 dos elos da cadeia, geradores, eólicos e distribuidores, o nosso Marcos, a nossa Elber, mas, enfim, nós sabemos que, na ponta, o consumidor estará pagando impostos que incidiram ao longo de todos os elos da cadeia. E o estudo ele leva isso em consideração. E o terceiro aspecto que destaca esse estudo e outros, que tem a ver muito com rigor, é que ele leva em conta dados de balanço das empresas, ou seja, valores de impostos efetivamente pagos. E não precisa... que nesse fórum certamente mencionar a complexidade que é o nosso sistema tributário, o desespero lá do Stiglitz, enfim, você ir lá no finalmente, como vai a PwC na hora de olhar esse estudo, pegar o dado de balanço, eu acho que isso robustece muito qualquer análise que possa ser feita a partir desse estudo que está colocado. Então, dito isso, antes de passar a palavra adiante, quer dizer qual é o panorama visto da ponte, que nos assusta, porque mostra uma tendência, do meu ponto de vista, extremamente nefasta, e que eu tenho esperança de que seja revertido. Quando nós olhamos os dados desde 99, que a PwC mostra
no estudo, né? Nós vemos que, de lá para cá, o nível de tributos e encargos cobrados sobre a energia elétrica mudou de patamares, pelo menos 3 vezes desses anos todos, na virada do século até agora, praticamente 20 anos. Né? Primeiro, de 99 a 2003, o patamar era na faixa dos 30 e poucos %. Né? Já era ruim, né? Considerando a energia elétrica, né? Já era mais alta do que o que existia de tributos de uma maneira geral sobre a economia. Né? Essa evolução... Exatamente, é de lá que eu tirei. Depois ele olha o outro patamar, que é de 2004 a 2014. Quer dizer, ficamos 10 anos mudando o patamar que era de 30 e pouco para 40 e poucos. Né? Não satisfeito com isso, 2015 até agora mudou de patamar novamente. Saiu dos 40 e tantos, que era 40, 43, 45, para perto de 50. Quer dizer, o patamar agora é de 40 e muitos, perto de 50. Né? Você vê que essa minha precisão de poucos e muitos é bem diferente da que a PwC mostra, vocês vão ver isso no detalhe. Mas, para mim, fica um aprendizado. Quer dizer, não apenas já era ineficiente ou ineficaz muitos anos atrás, como piorou bastante. Né? Então, eu termino agora, Bruno, dizendo o seguinte, quer dizer, eu acho que o esforço que a PwC tem dedicado em promover esse estudo e a regularidade com que faz isso, nos dando essa perspectiva histórica, tem sido fundamental e eu estou esperançoso de que nessa reforma, apesar dos sustos iniciais que nós já levamos aqui nesse início, certamente vocês vão falar sobre isso depois, enfim, essa informação há de aflorar e possamos esperar, quero eu, alguma coisa que o Mr. Stiglitz possa ver, e se não se orgulhar totalmente, mas dizer, bom, pelo menos o Brasil agora perseguiu um bom caminho. Muito obrigado a vocês. Excelente mensagem, Cláudio, muito obrigado. Eu acho que essa mudança de patamar que você pontuou, de fato aconteceu. Quando a gente olha aqui os tributos, né, os estaduais, que é basicamente o ICMS, essa linha vermelha, ele está mais ou menos estável. A linha preta dos federais é basicamente PIS e COFINS aqui, que é exatamente o tema da CBS, dessa reforma que o governo federal propôs. Hoje é 47,3, uma carga bem alta. E aí a gente vai ter uma lente agora, no próximo slide, focada nos tributos, né? E aí acho que outro dado importante, os tributos sobre renda, os tributos sobre folha, pouca evolução de um ano para o outro. Agora, o nosso estudo identificou o seguinte, olha a quantidade de tributos hoje sobre consumo no Brasil e sobre energia elétrica. 2019, 31,1%. Na alíquota efetiva de ICMS 21, que é aquela média entre baixa renda, que tem uma alíquota menor, e alíquotas nominais, que chegam a 32% em alguns estados, e PIS e COFINS com uma ligeira queda de um ano para o outro, muito em razão também de algumas mudanças da base, tirando o ICMS do que é para frente, etc., que a gente identificou. Acho que vale a pena para a audiência, se não acessaram ainda o estudo, isso está no nosso site, no site do Instituto Ascende Brasil, mas o pano de fundo aqui é esse. Tributo sobre o consumo, que é o foco da reforma, a gente está num patamar no setor elétrico, infelizmente, acima de 30% há algum tempo para tributos, tanto federais quanto estaduais. ISS, que é municipal, basicamente imaterial. E aí, pessoal, entrando mais na parte técnica, né, vou passar aqui para Paula Romano e seguimos aqui comentando as propostas da reforma tributária. Boa tarde a todos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as propostas de reforma tributária. Estamos acompanhando todas as notícias na mídia, né? E o que nos chama a atenção aqui, a gente sabe que a gente tem a PEC 45 e a PEC 110, que estão tramitando no Legislativo, e a gente sabe que a proposta do governo federal foi a da contribuição social sobre operações com bens e serviços, que é o projeto de lei 3887, né? A gente sabe que essa proposta, que é o PL 3887, foi a primeira fase das proposituras do governo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a proposta da CBS versus a PEC 45, que é a que está sendo mais discutida hoje em dia. Até estão pensando em aderir a alguns aspectos do PL 110 para a PEC 40, da PEC 110 para a PEC 45. Então, a gente vai fazer um comparativo rápido aqui, só para relembrar um pouco alguns aspectos.
Então, o primeiro ponto é a CBS substitui quais tributos? PIS, COFINS, PIS/COFINS importação e PASEP no que tange as receitas, né? E aí, a ideia aqui era, originalmente, cobrir uma parte da arrecadação do IPI, mas não está dentro do fórum da CBS discutir o IPI, porque isso faria parte de uma segunda fase. Em contrapartida, na PEC 45, quais são os tributos que eles querem substituir? O PIS/COFINS, o ICMS e o ISS, sendo que parte da arrecadação do IPI seria através de um imposto seletivo, né? E aí se estruturam diversas discussões. Poderia ser um IVA dual, né, que seria um IVA federal mais um IVA estadual, ou somente esse IVA geral, que é bem mais pretensioso do que a substituição do PIS/COFINS pela CBS, né? E aí, qual a estrutura do ponto de vista de tributação da CBS? A gente fala aqui uma alíquota única de 12% para todos os segmentos, exceto para instituições financeiras e afins, que seriam tributadas a 5,8% sobre a receita bruta. Veja, não é receitas financeiras, é instituições financeiras. Ok? Ao passo que, para fins da PEC 45, a alíquota ela está estimada em mais ou menos 25% ou mais, a depender de qual vai ser a proposta que vai passar, se vai ser do IVA dual ou se vai ser um IVA único, né? Um ponto em comum que ambas as propostas têm é que todas elas trazem o regime da não cumulatividade como sendo a regra geral para todos os segmentos, exceto para instituições financeiras e afins para a CBS, que a gente observa claramente que é uma quebra de cadeia, porque o contribuinte que contrata serviços de instituições financeiras não pode apropriar créditos sobre os serviços tributados das instituições financeiras. Então, ocorre uma quebra de cadeia importante aí. Com relação à CBS especificamente, acho que a gente quis adentrar um pouco mais na proposta do governo, porque em que pese ela esteja suspensa, né, na pauta, a gente sabe que ela é de extrema relevância para fins de discussão do que vão ser os próximos passos da reforma. Então, o contribuinte vão ser as pessoas jurídicas de direito privado, né, e suas equiparadas. A incidência e base de cálculo vai ser oferir a receita bruta de serviços, bens ou atividade principal, e aqui eu faço uma menção expressa, muito importante, de uma questão que não está sendo abordada de forma clara na legislação do projeto de lei 3887, que é, e as receitas financeiras? Vão ser tributadas a 12% ou não vão? Se elas não forem atividade principal da pessoa jurídica, nós já fizemos essa pergunta claramente para a Vanessa Canado. Vai ser tributada ou não receita financeira a 12%? Ela disse que não, porque não estaria dentro do conceito da criação do IVA que visa tributar o consumo e não a receita financeira. Mas isso não está previsto expressamente no projeto de lei, então gera uma insegurança jurídica aqui, né? Da mesma forma, se pode falar sobre as outras receitas, como receitas de locação, que a Vanessa Canado disse que sim, vão ser tributadas, receitas de equivalência patrimonial, ganho de capital, receitas de vendas de itens não operacionais que não tem previsão para serem excluídas, mas, na visão dela, não seria tributação sobre o consumo, então não seria tributada. Então, existem aí algumas questões, alguns pontos a definir em termos de interpretação, em termos de mudança do projeto de lei para esclarecimento de algumas questões importantes. Um outro ponto que eu já comentei aqui com vocês, que houve uma mudança de regime do cumulativo para o não cumulativo, especificamente para as empresas que vão estar no lucro presumido. Ou seja, a empresa que estava no lucro presumido e tributava 3,65 para PIS/COFINS vai ter que tributar pelo regime não cumulativo a 12%. Por isso que a gente fala que a alíquota única é de 12%, ok? Instituições financeiras a gente não vai abordar aqui, a gente já abordou no webcast anterior, mas para todos nós que estamos aqui que não somos instituições financeiras, a alíquota única é de 12%. Mas como vai funcionar o crédito, né? O crédito de CBS vai ser um crédito financeiro amplo, o que significa na prática que nós não precisamos mais adentrar na discussão que ela, digamos, permeia todo o judiciário hoje em dia, que é a discussão do conceito amplo de insumos. Então, isso é insumo para a minha atividade? Não é? Posso sustentar a apropriação de crédito ou não posso? Na CBS é diferente. Se tributou na cadeia anterior, apropria crédito na cadeia subsequente. Qual é a exceção? A exceção é que, se eu dou saída a uma receita isenta, alíquota zero, não tributada, exceto exportações, eu tenho que estornar essa parcela da minha proporção das minhas saídas isentas ou não tributadas dos meus créditos na entrada. Ok? Essa é a única exceção para você poder apropriar crédito sobre tudo aquilo que você adquire, tanto bens, serviços, direitos, enfim.
Mas o que vai acontecer com os contribuintes no momento de transição? Ou seja, eu tenho saldos credores de PIS e COFINS quando da entrada em vigor da CBS. O que eu vou poder fazer com eles? Bom, eu posso compensar com a CBS e com outros tributos federais, mas não posso descontar da CBS. Ou seja, se eu tiver uma obrigação acessória onde eu declaro a minha CBS, eu não vou poder descontar da base para chegar no CBS a pagar. Eu vou ter que calcular a CBS a pagar e aí vou poder compensar via Perdecomp esses créditos de PIS e COFINS com a minha CBS, ok? E crédito sobre imobilizado? Eu tinha lá um estoque de crédito imobilizado. Entrou a CBS em vigor. O que acontece agora? Bom, agora o que vai acontecer é todas as regras que eram aplicáveis para o PIS e COFINS até a entrada da CBS continuam sendo aplicáveis até você extinguir esse estoque de créditos de PIS e COFINS com relação a imobilizado. Interessante comentar que não existe uma regra específica na CBS para crédito sobre imobilizado a partir do momento da entrada da CBS. O que significa, na prática, que o contribuinte, assim que ele adquirir aquele ativo mobilizado, ele já vai poder apropriar crédito a 100% na entrada daquele bem ou daquele serviço. Eu não preciso obedecer uma depreciação, 24 avos, 48 avos. Isso é um aspecto positivo? A princípio, sim. Mas qual é uma situação concreta onde a gente vai abordar, inclusive especificamente para o nosso setor, que é o setor elétrico, setor de energia, que tem um impacto relevante? Poxa, se eu estou na fase pré-operacional, preciso investir um monte de dinheiro em infraestrutura, adquiro toda essa infraestrutura no momento, vou colocando lá no meu ativo intangível, no meu ativo financeiro ou no meu ativo mobilizado. Eu posso apropriar crédito já sobre isso? Posso. Poxa, mas eu não tenho débitos ainda, porque eu não entrei na fase operacional. O que eu posso fazer? A legislação da CBS prevê a possibilidade de você restituir esses créditos de CBS trimestralmente, esses saldos credores, só que não estabelece um prazo de pagamento. Nós já fizemos essa pergunta já para a Vanessa Canado, e ela comentou que ela conversou com a Receita Federal e a Receita Federal não se opôs a fazer o incremento no projeto de lei, estabelecendo um prazo para restituição dos valores de saldos credores a serem pagos para os contribuintes. Mas, por enquanto, não existe prazo definido na legislação. Excelente, Paula. Acho que a gente pode entrar... Tem alguns aspectos bem específicos do setor, já entrando um pouco nos efeitos que a gente vai verificar aqui na geração eólica renovável, né? Há um movimento claro aqui identificado logo no início, que há um objetivo de extinguir incentivos fiscais. Então, o REID, por exemplo, que é um regime muito utilizado para infraestrutura e suspensão de PIS e COFINS na aquisição de determinados equipamentos de grande porte, o setor elétrico, sem dúvida, utiliza bastante. Então, o PL que introduz a CBS extingue o REID, propõe essa extinção. Então, o setor, de fato, já identificou isso. Vemos também o fim da alíquota zero para a geração distribuída, ou seja, aquele pedaço de receita ou da conta que vem usando o crédito decorrente da geração, passa a não ter mais alíquota zero de forma expressa na legislação como era antes, aquela parte da Lei 13.169 é revogada. E também os equipamentos, né? Painéis solares, etc., passam a ter tributação novamente. E, por fim, aqui, nesse tema, o regime especial do antigo MAI, da CCE, que determina uma alíquota de 3,65 para as liquidações financeiras, isso também com a CBS é extinto. Então, aquelas empresas hoje no lucro real que fazem essa opção e tributam a 3,65 a liquidação financeira, elas vão migrar naturalmente para uma alíquota maior de 12%. Né? E aí, obviamente, com o crédito da parcela de compra. Né? Exatamente. E aí, Bruno, acho que é interessante comentar alguns aspectos da base de cálculo no que se refere ao setor elétrico especificamente, né? A gente sabe que no projeto de lei existe a possibilidade, existe a previsão de exclusão do ICMS, do ISS, da própria CBS, da base de cálculo da CBS. Mas não há nenhuma menção aos encargos setoriais, e a gente sabe que no setor elétrico os encargos setoriais são extremamente relevantes, mas não há nenhuma menção. O que significa, na prática, que sim, a receita para fim de tributação para a CBS vai estar
vai compreender os encargos setoriais na base, o que é um ônus muito importante para o segmento, além do aumento da alíquota nominal de 9,25% para 12% ou de 3,65% para 12%. Né? Outra questão que gera um pouco de insegurança jurídica nesse contexto é o seguinte: existe a discussão hoje, né, existe uma previsão expressa do artigo 30 da 12973, que diz que as subvenções para investimento não seriam tributáveis para imposto sobre a renda, PIS e COFINS. E na CBS existe essa previsão também? Não existe. Então, é um cenário onde talvez se volte a discutir, se entrar em vigor a CBS, um cenário de insegurança jurídica. Será que a gente vai poder tratar subvenções para investimento como não tributáveis para a CBS, assim como a gente tratava para imposto de renda e PIS e COFINS, dado o convênio 190, dado a lei complementar 160? O que você acha, Bruno, dessa insegurança? Essa insegurança também ela se transfere aqui para a parte de créditos, né? Eu acho que existe hoje uma determinação legal de estorno de créditos de PIS e COFINS na parcela referente a perdas não técnicas, de furto de energia, etc. Com a CBS não há essa previsão, mas, enfim, há um risco, há sempre um desconforto da falta de previsão, a Receita Federal entender de forma diferente, entender que há necessidade de estorno. Apesar de que a CBS agora muda o modelo, né? Ela vira um tributo, de fato, um IVA puro, um IVA real, onde o crédito vem destacado na nota, no documento fiscal. Itaipu, compra de energia de Itaipu, né? Obviamente não há tributação na saída, são saídas isentas. Quem adquire essa energia, se não vier destacado na nota, né, a metodologia de crédito financeiro da CBS, esse crédito ele não vai ser possível mais de ser tomado. E aí a gente entra nesse terceiro tema, nesse terceiro ponto. Toda forma de apropriação de crédito na CBS, ela vai se dar de acordo com algum tipo de nota fiscal ou documento fiscal a ser regulamentado, que coloque ali de forma destacada qual é o tributo da etapa anterior. Como o IVA tradicional, clássico, funciona. Acho que esse é um ponto positivo da reforma, de fazer esse fluxo mais... de corresponder mais com o que é um IVA verdadeiro, mas, de fato, ficam algumas dúvidas com relação a como vai ser a tomada de créditos em algumas circunstâncias que a nota fiscal ou que o documento fiscal ainda não existe ou, de fato, não tem a tributação na etapa anterior. Ponto positivo, novos créditos, não vai ter mais aquela necessidade de essencialidade e relevância ou aquela lista exaustiva de créditos de PIS e COFINS que tem na legislação. Aqui adquiriu bem um serviço com o CBS na etapa anterior, veio destacado no documento fiscal, o crédito é possível. Então, acho que tem alguma coisa a mais aí a ser identificada de crédito. E esse tema da recuperação de créditos trimestralmente, sem prazo de pagamento, de fato, pode ser um risco para o setor. Veremos em seguida algo específico detalhado, né, na frente. Bom, nessa esteira, acho que é importante comentar o seguinte, né? A gente falou rapidamente sobre a exclusão do ICMS e do ISS das bases de cálculo, né, da CBS e da própria CBS, da sua própria base, mas o fato é que, na prática, como as geradoras e distribuidoras não são afetadas pelo ICMS e pelo ISS, o aumento de alíquota para elas vai ser para 12%, ou seja, vai ter um aumento de 9,25% para 12%. Não vai ter um impacto de redução dessa alíquota efetiva, né, em virtude dessas exclusões na prática para eles, né? Joia, e o ponto final aqui nessa parte é que, claro, estamos falando de CBS até agora, mas o IBS, que é o arcabouço maior de IVA, que a CBS em algum momento deve se encaixar também, a PEC 45 e a 110, ambas falam de um tributo seletivo, né, de uma seletividade, uma alíquota maior, um incremento, aqueles estimados 25%. Né? A PEC 110, ela claramente coloca o setor elétrico como um setor que deve ter uma tributação um pouco maior, seletiva, mas a PEC 45 não. Mas, assim, a gente tem que lembrar sempre, o setor elétrico ele é base para todos os outros setores no Brasil, né? Comércio, indústria, é um setor base para tudo. Qualquer tributação incremental que é feita aqui é uma bola de neve que carrega a tributação e os preços para tudo no país, né? Então, tributar pesadamente o setor elétrico não é interessante para a economia.
não há externalidade negativa na energia, muito pelo contrário. Então, esse tema de seletividade de IBS é algo que certamente o Congresso vai lidar, e é a oportunidade, Cláudio, né, fazendo menção ao que você comentou, sairmos daquela carga altíssima no tema de tributo sobre consumo, 36% hoje, 19%, e para uma carga mais eficiente, mais competitiva. Bom, nesse sentido, a gente tomou aí uma providência. A gente resolveu fazer aqui um cenário para geração de energia renovável no lucro presumido, sabendo, obviamente, que existem diversos outros fluxos, que inclusive a gente pode ajudar vocês a montar e a ter uma simulação de efeito de carga tributária, mas a gente quis primeiro mostrar qual é a sistemática atual dessa grande rede, né, de players, né, de agentes de mercado. Então, a gente gostaria de fazer uma primeira colocação aqui. Então, as geradoras renováveis Greenfield, elas têm basicamente 3 grandes fornecedores, né, que são as transmissoras, que podem ser tributadas a 9,25 ou 3,65 e geram um custo tributário não creditável nas geradoras que estão no lucro presumido hoje, para o PIS e COFINS. As pessoas jurídicas que vendem produtos e serviços para as geradoras, que também dão saída 9,25 ou 3,65, que geram um custo tributário não creditável nas geradoras, e as pessoas jurídicas que vendem equipamentos beneficiados com suspensão do PIS e COFINS pelo REID, que acumulam créditos hoje, tá? As geradoras, por sua vez, elas dão saída, na verdade, elas emitiriam uma nota fiscal de saída para as distribuidoras, né, e para os consumidores livres e especiais. Essa saída seria tributável a 3,65, porque elas estão no lucro presumido, mas são tributáveis pelas distribuidoras, são creditáveis pelas distribuidoras a 9,25. Da mesma forma, ocorre com os consumidores livres e especiais. A gente aqui observa que, em que pese a saída seja tributada a 3,65, o crédito se absorve, se apropria a 9,25. Há uma diferença aí de alíquotas entre o que se paga na cadeia anterior e o que se credita na cadeia posterior. E as distribuidoras, por sua vez, dão saída para o consumidor cativo a 9,25, que caso ele seja uma pessoa jurídica, pode apropriar crédito, caso seja uma pessoa física, vira um contribuinte de fato. Perfeito. E Paulo, assim, acho que olhando para o cenário atual hoje, de fato, a geradora nesse modelo, assim, acho que muitos investimentos no Brasil têm sido feitos para esse modelo, elas se organizam como projetos, SPS, a gente tem visto muito investimento Greenfield nesse setor. De fato, a saída 3,65 é uma carga adequada, né, considerada pelo setor hoje como adequada, mas não podemos deixar de olhar o fluxo atual e constatar que há algumas quebras aqui que, por mais que você não consiga, a geradora não consiga acreditar algo em razão da sua opção pelo presumido, isso vem no custo, de certa forma, né? Quer dizer, o acúmulo de crédito pelo fornecedor de equipamentos, que tem o REID na saída e tem a suspensão. Esse acúmulo de crédito, de uma certa forma, deve certamente afetar o preço daquele equipamento, assim como os serviços com aquele tributo de 9,25, 3,65 na saída, que não são creditados. Então, aquilo morre ali. Ocorre uma quebra de cadeia, né? Isso. Então, de fato, acho que as geradoras hoje, elas têm uma alíquota adequada de 3,65, né, do ponto de vista, mas, de fato, a parte de custos, os custos vêm, digamos, aumentados em razão desses custos tributários que tem a cadeia quebrada. Olhando para o futuro, né, que a gente desenhou a sistemática futura aqui, a gente vê muito verdinho. Isso é bom, né? O creditamento aqui é bom. Eu acho que a CBS, no momento que ela deseja criar um fluxo, um IVA tradicional, um IVA clássico, o creditamento e o repasse do tributo para frente é o que faz, de fato, funcionar. Então, ele consegue desovar os créditos acumulados pelos fornecedores de equipamentos pesados, e todos os fornecedores da geração, a tributação, de fato, vai ser maior, 12%, mas passa a ser creditável. O fato de estar verde aqui não significa que não haverá impactos negativos. Há alguns. A gente colocou em amarelo aqui alguns alertas importantes. As geradoras, com o fim do REID, têm um risco financeiro conectado àquele tema
de que a restituição do crédito acumulado sem prazo definido, isso é péssimo. Imagine um greenfield, um período pré-operacional longo, 2, 3 anos, ou seja, o crédito passa a deixar de ficar num lugar e vai sentar no balanço da geradora. Então, até a operação começar a consumir aquilo vai demorar. Então, esse é um ponto importante que afeta projeções de investimento, projetos que estão em análise nesse momento. Então, é muito importante ficar atento nisso. Alguns outros riscos apontados. Preço, né? Hoje, geradoras vendem para o ambiente regulado para as distribuidoras e vendem no mercado livre para consumidores livres especiais. Esse aumento de carga de 3,65 para 12, né, em que pese o crédito passar a ser escoado agora via acreditamento pela geradora e com 12 saindo com 12 no modelo clássico de crédito e débito, esse aumento de 12, sem dúvida, pode acarretar aumento de preço e custo de energia, tanto para os consumidores livres quanto para as distribuidoras, que sem dúvida vão repassar isso para frente na cadeia para os cativos, né? E para as distribuidoras, a gente vê 2 riscos ali, que acho que o risco de créditos, né? Alguns créditos, alguns encargos ou alguns créditos que são tomados hoje, não necessariamente de itens que vêm com documento fiscal, né? Aqueles encargos setoriais que são, ANEEL, nota técnica, a gente sabe, que são tomados pelo setor. Como fica isso com a CBS? E o tema do documento fiscal. Acho que se o documento fiscal, de novo, nesse modelo da CBS, não tiver o destaque, então o crédito ele não vai ser tomado de uma forma objetiva. Então, há necessidade aqui, né, nas tarifas, os usos, nos encargos de rede, etc., de sistema, né, tujo, olhar tudo isso. Como é que fica essa dinâmica de creditamento nesse cenário que a gente sabe no setor elétrico como funciona? Não necessariamente vai ter nota ou documento destacando o tributo para tudo. Então, esse é um tema que precisa ser regulamentado especificamente para o setor. Mas, de novo, acho que tem pontos positivos e muitos alertas, como a gente colocou aqui, porque, de fato, a tendência é um incremento de carga tributária, a nosso ver, apesar do fluxo mais fluido, né? Fluido, dinâmico, com esses verdinhos aqui. Eu acho que é isso, a gente quis dar esse contexto com os fluxos. Vamos agora passar, né, para o debate. Eu acho que falamos muito aqui de geração renovável, de muitos investimentos, e eu queria passar a palavra primeiramente para a Elbia, acho que fazer alguns comentários sobre o setor e um pouco do que a gente discutiu aqui e do futuro, né? Acho que esse setor fundamental para o país. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Bruno, à Paula pelo convite, por estar neste painel tão interessante com os meus amigos Cláudio Salles, Marcos Madureira. É um prazer também falar sobre reforma tributária, que é um tema que tem nos deixado bastante apreensivos. Não há aqui, né, dúvida alguma do quanto a reforma tributária é importante para o país, do quanto se fala em reforma tributária. O Cláudio falou aí de um trabalho de 10 ou 12 anos, e há pelo menos uns 20 anos, né, Cláudio, a gente espera essa tal reforma tributária e torce para que ela ocorra. Então, ninguém está contrário a isso. Agora, é importante realmente que obedeça a alguns princípios. Concordo com o Cláudio que os princípios do Stiglitz estão bastante comprometidos na discussão, e na medida que vocês iam apresentando os números, a simulação que vocês fizeram, falaram, olha, realmente a vida do Stiglitz está bem complicada, mas a dos investidores também fica neste cenário. O ponto central aqui que realmente chama atenção é o cenário de incerteza mesmo. Os investidores, eles precisam ter uma ideia do que de fato vai acontecer, qual é o desenho, qual é a intenção. Então, a questão da transparência é muito importante.
E um fato que nós, do setor de energia, estamos discutindo nos últimos tempos, principalmente, que é a questão dos encargos, dos subsídios e da busca por um setor elétrico, um setor de energia mais eficiente. Estamos trabalhando fortemente para isso, e até nas discussões da modernização do setor elétrico, estamos todos assim muito empenhados na função de fazer do setor de energia um setor eficiente, um setor que tenha a correta alocação de custos e de riscos, um setor que dê realmente sinal de preços e sinal de investimento. Então, nessa discussão que nós estamos fazendo, e aí vem uma reforma tributária e que nos deixa assim, bastante preocupados, apreensivos, justamente com o que virá, seja o que for, né? Mas é importante que a gente saiba o que é, porque sabendo a gente pode gerenciar, pode tentar gerenciar e conviver com isso. Então, esse ambiente de incerteza talvez seja o que mais nos incomoda. Então, agora, um aspecto que é muito importante, que o Cláudio falou e o Bruno no início, é que nós estamos vivendo pós-pandemia, né, nesse cenário de pandemia, pós-pandemia, e da importante retomada do crescimento econômico. O mundo inteiro está falando em necessária retomada do crescimento econômico. Nós sabemos o quanto os setores de infraestrutura são importantes para isso e o quanto o setor de energia é importante para essa retomada. Então, como o próprio Bruno disse, não parece ser interessante tributar um setor tão relevante, um setor que está na base dos demais setores da economia. A competitividade para um país é um aspecto de altíssima relevância e num processo de retomada de crescimento econômico, de repensar o crescimento econômico, setores de infraestrutura como setores de energia, nós não temos dúvidas disso. Estamos todos trabalhando, nos empenhando, inclusive em discussões globais, de falar em retomada, do papel das fontes renováveis e tudo o que as fontes renováveis trazem, né? Seja quando nós estamos falando do acordo de clima, né? Do acordo global de clima, do futuro da economia de baixo carbono, mas também pensando mesmo em atratividade de investimento, esses modelos e esse engajamento da sociedade, um engajamento global com relação aos investimentos de empresas com ESGs. E nesse aspecto, as fontes renováveis, e aí trago a experiência da fonte eólica, nós temos muito a contribuir para essa retomada. E nós temos uma carteira grande de investimentos, nós temos muitos investidores interessados em investir no Brasil e do ponto de vista produtivo, do lado dos investidores, nós estamos aptos a isso. É muito importante que tenhamos um ambiente de investimentos que seja realmente amigável. Então, quando você está falando do Brasil enquanto um ambiente e pensando em atratividade de investimento, a gente tem essa responsabilidade, o Brasil tem. Então, um dos aspectos da responsabilidade política da reforma, né? Você pensando do lado da arrecadação, naturalmente, do equilíbrio do Estado, mas do outro de pensar com muita atenção do lado do investimento, da atratividade de investimento. Nós estamos observando todo o resto do mundo praticamente fazendo pacotes de retomadas de investimento, inclusive colocando incentivos, né? Colocando recurso, colocando dinheiro para que os investimentos ocorram nas fontes renováveis, porque isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai trazer uma economia de baixo carbono numa velocidade mais rápida. Estamos assistindo isso aí, o Brasil está vendo todo esse processo acontecer e, naturalmente, o Brasil não vai fazer nenhum pacote de ajuda. O Brasil precisa ser ajudado, não tem recursos para isso. Agora, seria muito bom não atrapalhar também, né? Já que não vai ajudar e não tem condições de fazer, estamos todos de acordo. Agora, seria muito importante não atrapalhar. E não atrapalhar não significa desistir da reforma tributária, não fazer, parar a vida, não é isso. Mas mostrar com muita clareza qual é a intenção
da reforma, onde que essa reforma de fato vai trazer o seu impacto, e sobre isso nós temos muitas dúvidas, inclusive até nos processos que já existem. Hoje nós estamos nos preparando para os investimentos do ano seguinte, seja com a existência ou não de leilões, porque o mercado é tão criativo, o mercado de energia brasileira é tão criativo que rapidamente, mesmo que a reforma do setor não tenha vindo na velocidade que gostaríamos, o mercado buscou sua saída, nós estamos tendo um crescimento muito grande no Mercado Livre, nas contratações de energia do Mercado Livre. Só que quando nós nos deparamos com uma discussão, com o impacto desse que vocês apresentaram, realmente o investidor ele fica muito preocupado, porque o Mercado Livre, o ambiente de contratação livre é um ambiente altamente competitivo. Então, tudo que eu sabia sobre competitividade e eficiência não é suficiente. Eu tenho que saber mais e tenho que colocar mais. E aí nós ficamos bastante assim apreensivos com essa questão. E outras questões que estão colocadas, que ainda não temos a resposta, é o quanto esse processo de mudança, essa reforma vai impactar nas decisões já tomadas. Porque se o passado estivesse completamente protegido, isso nos daria uma certa segurança. Então, o passado está completamente protegido e tudo que acontecer de reforma vai ser a partir do D+1. Então, isso já seria para nós um certo alento, a despeito de todas as incertezas e inseguranças que existem. Então, de forma geral, a nossa preocupação é essa, tá? Que tipo de reforma realmente nós vamos ter e qual é o efetivo impacto dela. Quando pensamos no país, né, no Brasil, na economia como um todo, na necessidade de retomada dos investimentos para, então, a retomada do crescimento econômico, é importante olhar com mais racionalidade para aqueles setores que realmente, a despeito de crises, nós estamos falando que o Brasil está em crise, estamos vivendo uma crise econômica no Brasil desde 2014. Só que tem certos setores que não acusaram essa crise. O setor de energia, em particular, o setor eólico, nós somos a fonte que mais cresce no Brasil nos últimos 10 anos. Estamos investindo cerca de 14 bilhões de reais por ano, gerando mais de 30 mil postos de trabalho. Então, no nosso setor, a dinâmica continua e nós temos uma boa perspectiva de crescimento futuro. Agora, é muito importante que este setor, que continuou a despeito de todo o contexto macroeconômico e de toda a crise, que ele seja obrigado a parar e repensar por conta de um impacto de uma reforma dessas. Embora reconheçamos que essa reforma seja necessária. Ela só precisa estar um pouco mais bem estruturada e o setor produtivo precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido e precisa ser levado em conta. Esses anseios do setor produtivo precisam ser contemplados nesse processo de reforma. Esse é o aspecto geral, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade. Elbia, fantástico. Acho que se eu pudesse resumir uma palavra, acho que previsibilidade, né, para os investidores é algo que qualquer sistema tributário deveria ter. De fato, temos que almejar isso e esperar isso também dos nossos governantes. Excelentes pontos. Gostaria de passar a palavra agora para Marcos Madureira, presidente da Abrad, e na sequência fazemos algumas perguntas e debatemos um pouco mais. Marcos. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, Bruno, Paulo, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E muito bem acompanhado aí da Elba e do Cláudio, né? Para a gente discutir um assunto que ele é um dos temas que sempre tem aparecido como um dos vilões do preço da energia pago no país. Sem dúvida que a gente, quando faz qualquer análise, comparando os preços praticados de energia para o consumidor final no Brasil com outros países, o Brasil se destaca como um dos que tem energia mais cara. Quando a gente faz essa comparação, tirando fora a base de impostos e de tributos e de encargos, nós já nos situamos numa condição bem melhor. Então,
quando a gente está falando de falta de competitividade de produto brasileiro, do custo Brasil, sem dúvida nenhuma que todos nós ressalta por que nós temos um custo tão elevado de tributos e encargos na tarifa de energia elétrica. Que todos nós compreendemos como insumo básico para o desenvolvimento do país, como todos nós entendemos como insumo básico para a qualidade de vida das pessoas. Então, por que isso é tão taxado? Por que isso reforma ou proposta de reforma não trazem nenhum alívio? Nós vimos aí que talvez, quando a gente compara aí dois projetos, aí, o 105 e o 45, né, o projeto 45, a gente vê que ela traz talvez entre 110 e 45, traz um pouco alívio quando a gente olha para o 45. Mas a gente já olha aí a proposta que está pouco colocada aí mais próxima, que é relativa aí ao CBS, e quando a gente olha aí saindo de 9 e pouco por cento que hoje é pago e caminhando aí para 12%. Então, tudo isso nos coloca na seguinte situação. Por que é isso? Por que nós temos uma carga tão pesada para o consumidor final de tributos e de encargos? Eu acho que o primeiro ponto, pela facilidade de arrecadação. Eu vejo assim de uma maneira muito transparente. As distribuidoras agem como autêntico cobrador de imposto, tanto para nível federal quanto a nível estadual. Nós arrecadamos aí um volume elevadíssimo de recursos e assumimos toda a responsabilidade por essa cadeia. Nós temos que antecipadamente, por exemplo, arrecadar o recurso que vai ser pago do ICMS. Eu até comentava com o Bruno há uns dias atrás, de forma antecipada, que, por incrível que pareça, a casa em que algum estado não paga a conta de energia, nós temos que recolher o ICMS a ele correspondente àquela conta que ele não pagou. Então, veja o absurdo dessa situação. Então, se não olhar de forma séria para o que representa para o segmento do setor elétrico esse custo de impostos, esse custo de encargos, nós não vamos conseguir fazer nenhum efeito positivo. Só para dar um exemplo do meu segmento, que é o segmento de distribuição, nos últimos 10 anos, nós reduzimos o custo da distribuição na tarifa final do consumidor na ordem de 45% e 50%. Isso é dado real, é dado trazido pela Brad. Como isso foi feito? Através de processos de modicidade tarifária, através de regulação por incentivo. Na medida que eu reduzo meus custos, eu consigo ficar com esse custo durante algum tempo, mas depois eu tenho que levar para o consumidor esse ganho sob a forma de modicidade tarifária. Então, de fato, houve uma redução da parcela da distribuição na tarifa final do consumidor. Isso adiantou alguma coisa no custo final do consumidor? Não. Porque nós tivemos, por exemplo, um aumento de 45% dos tributos, dos encargos. 45% de aumento de encargo. E como eu tenho imposto em cima do próprio encargo, eu tenho aumento também correspondente nos próprios tributos. Então, quer dizer, é uma conta que não tem jeito. Você faz um esforço grande, você luta ali para poder fazer alguma adequação de 0,5%, de 0,5% para poder trabalhar na modicidade tarifária, para ter uma tarifa adequada para o consumidor final, e você vê isso indo para o ralo na medida que você aumenta encargo e, por consequência, aumenta também tributo. Então, nós temos que olhar para isso pelo outro lado. O que é possível ser feito para reduzir essa carga tributária? Se não houver uma melhoria em termos de performance, uma melhoria em termos de eficiência por parte do Estado, que é onde vão esses recursos que vão ser gastos, nós não vamos conseguir sair disso nunca. Nós vamos ficar aí, mexe para um lado, mexe para o outro, ajusta para um lado, tira daqui, dá mais desafio para ali, né, para outra cadeia, mas não vamos ter o problema resolvido. Então, assim, de uma maneira muito direta, ou nós, de fato, entendemos que para ter uma reforma tributária que traga efeito positivo para o país, diminuindo o custo do produto final, nós temos que trabalhar no outro lado, na redução de custos de quem recebe esses recursos. Nós viemos falando aí, por exemplo, de questões agora que temos algumas questões positivas, se a gente olhar da forma de tomar de crédito na cadeia final. Mas, por algum tempo, o próprio Bruno apresentou aí algumas questões, como a questão relacionada a Itaipu, a questão relacionada a algumas questões que estão apresentadas como nota de débito na parte de contratos aí de conexão e etc. Quer dizer, nós teremos algumas dificuldades, como foi apontado. Mas vamos que a gente consiga resolver essas dificuldades. Mas nós não estamos resolvendo o problema central, que é a diminuição desse volume.
Nós temos que reduzir o volume de recursos que tem que ser arrecadado pelo setor elétrico para poder fazer com que a gente tenha uma tarifa final menor. Temos tido aí uma redução de preços, por exemplo, a Elbia está aí na geração eólica. Quanto não reduziu os custos da geração eólica até hoje, quando nós começamos a falar? Da mesma forma, energia solar. Eu diria que até nas térmicas, hoje nós temos térmicas mais eficientes, né, que caminham aí para usar um combustível a partir de um gás natural com possibilidades menores. Tudo isso pode não dar em nada se nós não tivermos também uma ação paralela para reduzir os valores que necessitam ser arrecadados de tributos em cargos. Então, nós precisamos, primeiro, uma redução drástica nas questões relacionadas a encargos. Nós não podemos continuar convivendo com o nível de subsídio que é dado na tarifa de energia elétrica no Brasil. Ao mesmo tempo, tem que se pensar seriamente em não taxar de uma maneira tão grande como é hoje taxado a energia elétrica, se nós queremos fazer o país se desenvolver. Então, de uma maneira assim, bastante sintética, mas acho que expressando tudo aquilo que a gente passa no dia a dia do Bruno, é isso que eu queria falar nesse momento de abertura. Obrigado. Madureira, muito obrigado. Acho que seus comentários perfeitos no ponto, foi no ponto certo da alta carga, que, de novo, ela vai fluir para a distribuição, né? Madureira, começando um pouco do debate, acho que uma primeira pergunta para você, com base no que você falou, tem algumas perguntas interessantes. O México, ele possui um sistema de IVA, né, de tributação sobre o valor agregado, que é baseado na tributação com base caixa, ou seja, você só toma crédito daquilo que você paga, ao mesmo tempo que você só deve o tributo no momento que você recebe. Esse tema, ele ainda não tem sido muito discutido, acho que na elaboração da PEC 45 houve algum tipo de comentário nesse sentido. Como é que funciona o tema inadimplência na distribuição? Como é que você vê isso e de repente, o nível de tributação que é aplicada sobre valores que você não recebeu ainda? Você tem que adiantar antes, né? Como é que você vê isso? Bom, é o que eu tinha falado um pouco, né? Eu cheguei a dar até um exemplo aí, no caso específico de impostos que são aplicados em faturas de energia elétrica para segmentos como o governo, por exemplo. Em alguns isso não é uma regra geral, mas em alguns casos isso ocorre. A distribuição carrega essa complicação porque ela responde por 100% da tarifa. Apesar de só 18% do custo de uma tarifa de energia elétrica ficar com a distribuidora, ela é responsável por 100% da arrecadação, né? E uma parcela significativa disso aí por exemplo, a questão relacionada a tributos, né? Se nós olharmos para o tamanho de tributos, às vezes eu olho um tributo estadual aí, 30%, 35%, né? Do qual a gente é responsável por aquela arrecadação, por aquela inadimplência, né? E você tem que carregar essa inadimplência para que você possa mantendo em dia o pagamento de compra de energia, você tem que manter em dia o pagamento do uso do sistema de transmissão, você tem que manter antecipado a questão relacionada a encargos e tributos. E a distribuidora carrega essa conta final. Então, um sistema como esse, por exemplo, que você citou aí, do México, onde se fosse feita uma arrecadação, um recolhimento do IVA, em cima daquilo que eu efetivamente recebo ou pago, acho que isso já traria algum alívio, sim, para o segmento de distribuição. Né? Eu ainda acho que a gente tem que discutir a questão do quanto, né? O quanto de imposto tem que ser arrecadado, mas eu acho que sim, se nós pudéssemos ter uma cobrança desse imposto em cima daquilo que efetivamente é recebido, é arrecadado, isso traria uma diferença bastante significativa. Exemplo disso é o momento que a gente está passando. Nós tivemos aí uma inadimplência que dobrou, basicamente, durante o período da pandemia. O que isso acarreta? Acarreta que a distribuidora tem que ter o dinheiro para pagar todos os segmentos, para pagar 100% da fatura de geração, pagar 100% do uso do sistema de transmissão, recolher todo aquele tributo que foi faturado e recolher os 100% dos encargos. Então, como é que ela faz isso num ambiente onde não tem recurso? Ela termina assumindo ônus para poder fazer esse pagamento.
Então, esse é um ponto fundamental. Acho que pode ser, sim, um alívio, se nós pudermos ter alguma coisa relacionada a esse modelo do qual você citou. Excelente. Obrigado, Madureira. Acho que já recebemos algumas perguntas aqui da plateia. Acho que incentivo também a enviarem os convidados. Sem dúvida, podem comentar essas perguntas. Elber, eu tenho uma questão, temos uma questão para você que envolve um pouco do que você falou. As fontes renováveis no Brasil, acho que o Brasil é um exemplo global de energia limpa, né? Nós temos na nossa matriz de geração hidrelétrica, enfim, à frente, limpa, a eólica vindo muito bem, as térmicas migrando, como o Madureira falou, para gás natural, e todo esse movimento de ESG que a gente tem acompanhado, né? Que tipo de incentivo você veria para esse setor, e aí de que forma o sistema tributário ele pode ajudar o setor de energia limpa, o setor de geração eólica, solar, gás natural, para ter ainda mais atratividade? Eu acho que o tema de previsibilidade, sem dúvida, acho que a regra clara e bem desenhada ajuda nos investimentos, mas você consegue enxergar algum outro tipo de incentivo que o sistema tributário pode oferecer? Olha, hoje é até temerário usar essa palavra incentivo, né? Nós estamos vivendo uma situação de estresse dentro do setor de energia, em particular o setor elétrico, até porque nós estamos vendo aí o corte dos subsídios e necessário, importante, que apoiamos, né? Então, às vezes, está até assim, a gente fica um pouco constrangido de falar o termo incentivo. O que é fundamental nesta discussão toda? Quando falamos de tributos, quando falamos de encargos, quando falamos de subsídio. O mais importante de tudo é, ponto 1 que você colocou, previsibilidade, e segundo, neutralidade ou simetria. O fim da TUG, que está aí na medida provisória 998, nós apoiamos, nós do setor de energia eólica, somos hoje os que mais recebemos esse incentivo e nós apoiamos desde que seja aplicado para todas as fontes. Então, o que nós defendemos no final das contas? É a simetria. É importante que os vários setores dentro do setor de energia, os vários setores eólica, solar, biomassa, PCH, que eles estejam sujeitos ao mesmo regime, né, de tributação e também de encargos e subsídios. Porque nós temos um mecanismo de preço que funciona muito. Nós estamos partindo para praticamente mercado livre, o setor vai ser cada vez mais aberto. Então, com essa modelagem de mercado livre, nós vamos todos partir para uma grande competição e é importante que a partida, que a base seja a mesma para todos. Nós não queremos que os preços e os custos sejam os mesmos, porque as tecnologias, as características técnicas e econômicas das fontes precisam ser respeitadas. E os leilões regulados, eles fazem isso nos últimos anos. Os leilões, eles são contratados por fonte, justamente por isso, porque cada fonte tem uma característica técnica e econômica e ela tem que ser precificada de acordo com aquela característica técnica e econômica. E você resolve isso no preço teto, então você não teria necessidade de criar ali um subsídio. Agora, uma questão que se discute do ponto de vista tributário, que começamos a falar, não está naturalmente contemplado nas propostas que estão aí, é de pensar talvez numa tributação verde ou num incentivo que estivesse associado mais a essas fontes que são neutras em carbono. O Brasil pensar de uma forma inteligente de fazer isso, de incentivar. Discute-se taxar o carbono ou não taxar o carbono, ou dar incentivo para aqueles que... Talvez pensar na linha de dar algum mecanismo de incentivo
para aqueles setores não emissores, ao invés de taxar aqueles que emitem. Talvez pensar num modelo assim, acho que seria bastante adequado para o Brasil, e nós vamos trabalhar nessa pauta. Eu sei que ela está separada da reforma tributária e talvez tenha que estar mesmo, porque senão a questão, a discussão acaba ficando muito complexa e você não consegue seguir para frente. Talvez o ponto central seria esse. E como a gente está num modelo em que as tecnologias renováveis, os custos têm caído bastante no mundo e estamos ficando cada vez mais competitivos, essa discussão de você trazer um segmento novo e dar incentivo a ele porque é novo, você resolve isso já nos mecanismos de preço, no mecanismo de leilão. Você não teria que fazer o que a gente fala muito no setor, de fazer curralitos para as fontes. Chega de curralito, vamos para um setor com eficiência econômica, com precificação adequada, mecanismos de preço resolve e está tudo bem. Eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho e falar menos de incentivos especificamente quando falamos intrasetorialmente. Não, fantástico. Eu acho que a mensagem é clara. Acho que a mensagem é de, enfim, eficiências tributárias, ou seja, se todos têm a mesma regra fiscal, né, aplicam a alíquota da mesma forma, não há acúmulo de crédito, não há quebra de cadeia. Se todos estão com a mesma regra, a competitividade vai se dar de fato pela eficiência de custo, pelo modelo de geração, né? E, de fato, o tema de tributação verde, tenho acompanhado que alguns países eles têm optado em tributar as fontes que não são tão limpas e mantendo a tributação neutra para as limpas, ou algum tipo de incentivo. Acho que interessante essa sua visão. Acho que precisamos evoluir muito nesse tema. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Elbia e para o Marcos, tá? Se nós compararmos as propostas tanto da CBS quanto da PEC 45, né, nós observamos diversas diferenças, né? Mas nós gostaríamos de saber, do ponto de vista da PEC 45, se existe alguma iniciativa do setor para trabalhar em alterações ao texto, de algum ponto específico que seja muito relevante e afete de forma substancial o segmento, e do ponto de vista da CBS, porque especificamente no que tange a CBS, tem algumas questões que são muito... que estão sem previsão normativa para não serem tributadas, né? Então, as receitas financeiras, né, de todo o segmento, as receitas de locação, receitas de equivalência patrimonial, uma série de receitas que, se não houver uma previsão legal específica excluindo elas da base da CBS, vai gerar uma insegurança jurídica muito grande para todos nós, né? Se isso deveria ou não ser tributado. Então, eu queria perguntar se existe alguma iniciativa do setor, né, por parte de cada um dos setores que vocês representam, para fazer alterações nessas propostas. Nós estamos estudando o tema agora, nós não estamos ainda com a proposta estruturada e talvez o fator que esteja mais claro no momento para nós esta preocupação com os processos em andamento, sabe? Como que se daria a disposição transitória. Esse é o ponto que mais está assim, em discussão no nosso... Nós temos um GT na Abeólica e participamos também de outros fóruns. Esse talvez seja o ponto mais importante de como vai ficar não só o passado, mas o presente que é afetado por uma decisão que é tomada agora. E estruturalmente, olhando ponto a ponto, nós estamos trabalhando para tentar contribuir também no texto, mas não temos nada pronto ainda. Está ainda um cenário bastante incerto de desenho e de impactos, né? Esse trabalho de vocês, inclusive, ele é uma base fundamental para os nossos estudos. Ótimo. Temos uma pergunta aqui da Marcos, por favor. Não sei se ele ia comentar. Eu acho que o ponto colocado pela Elbia, de fato, até as distribuidoras também têm feito essa análise aí desses impactos. Em relação ao que está na PEC 110 de 45,
Um ponto que preocupa é esse, de você dar cargas iguais para segmentos que são muito distintos, né? Você, por exemplo, tratar um segmento como energia elétrica, que é base, e sem nenhuma ação em detrimento de outros setores, não é essa a questão. Mas na base da produção, na base da produção industrial, na base do comércio, na base de toda a economia da energia elétrica, se você dá o mesmo tratamento com fins, me desculpe a expressão, arrecadatórios, né? Você quer, na verdade, ter uma maneira mais fácil de botar dinheiro em caixa do ponto de vista de arrecadação para o governo, você traz uma distorção muito grande. Isso aqui não pode ser tratado dessa maneira. Você tem que olhar para os setores aquilo que, de fato, eles estão contribuindo para a cadeia produtiva e tirar esse peso grande que está sendo colocado, né? É muito simples, né? E aí entra num tema tratado que a Elba falou rapidamente sobre ele, que é a questão dos incentivos. Na hora que você dá um incentivo específico para algum segmento, você termina aumentando o preço da energia para o outro segmento e, ao mesmo tempo, você aumenta o valor de arrecadação de imposto que está aplicado sobre aquela tarifa, principalmente no segmento que nós temos, basicamente, tarifa volumétrica, né? Então, você termina aumentando esses custos, né? Então, é necessário pensar dessa forma. Se nós queremos ter uma redução do custo final, a gente precisa olhar para essa cadeia de contribuição para a economia e retirar esse peso que hoje é dado de forma tão grande para o segmento de energia elétrica. É isso assim que eu queria acrescentar. Marcos, obrigado, Elbia. Tem um comentário interessante, né, que eu gostaria de dividir com vocês, que me chamou muito a atenção na fala de vocês, porque no primeiro seminário que a gente fez de CBS, da reforma do governo, a gente entrevistou a Vanessa Canado, né? E a gente perguntou para ela se o governo tinha algum estudo de alocação distributiva da carga tributária com base na proposta do governo. Então, se em determinado segmento a tributação seria sentida de uma forma mais pesada e em outro segmento seria sentida de forma mais leve, né? Então, por exemplo, na indústria a gente poderia ter um cenário, na varejo outro cenário, na energia outro cenário, por aí vai. Então, um comentário que ela fez foi que haveria uma distribuição efetiva da carga tributária entre diversos segmentos, né? Em que alguns seriam, digamos, mais atenuados, outros seriam mais onerados, mas que, no geral, o objetivo do governo era, de uma forma ampla, ter uma manutenção e não um aumento da carga tributária de uma forma geral. E aí, realmente, o que a Elbia colocou, acho que é extremamente relevante nesse contexto, porque, de fato, a gente só vai conseguir precificar o impacto das reformas propostas pelo governo quando saírem as 4 fases, né? Não só a reforma da CBS, né? Então, enfim, gostaria só de fazer esse complemento, acho que faz total sentido aí com o que vocês comentaram, né? Eu acho que, de fato, acho que a gente tem a gente conseguiu capturar algumas mensagens aqui importantes, né, Paula? De Elbia e de Marcos. Acho que a questão de investimentos que o Brasil tanto necessita, acho que a previsibilidade é essencial para a reforma tributária, né, influenciar isso. É que o campo de jogo ele seja igual para todos, né? Também esse é um ponto importantíssimo. Acho que o setor não quer incentivo, não quer tributação a mais para determinada fonte. Eu acho que se a regra ela for semelhante para todos, a gente tem um cenário interessante para que a competitividade seja do tipo de fonte, o tipo de geração que é investida. E tem toda uma questão que a gente ouviu também de Marcos, com relação à distribuição e ao desafio que se tem de se distribuir energia para milhões de pessoas, são os consumidores cativos, e todos os desafios que se tem de pagar a todos à vista, né? E a parte, enfim, e ter a questão tributária na sequência, com inadimplência. A gente tem visto isso com a crise, já vinha de antes. Perdas não técnicas, né? Furto de energia, que em alguns estados são valores relevantes também. Então, de fato, acho que tem alguns desafios importantes para o setor. Só um ponto conectando, e aí tanto para Marcos quanto para Elbia, conectando um pouco com o nosso estudo, né? A gente viu ali que a carga tributária total é de 47,3%. A gente tem uma parcela disso são encargos setoriais, isso é algo tratado com o ANEEL, é uma questão
do setor como um todo se autorregular, mas a parcela que é de carga tributária, né? Aquela que é dos entes dos federais, os tributos federais, estaduais e municipais. Olhando para os tributos sobre o consumo, que eu diria é a grande parcela que carrega hoje a carga tributária e a tarifa de energia por consequência, a gente tem aquele número lá de 36,1% para 2019. Né? Ou seja, 36,1% entre ICMS, PIS e COFINS é o que impacta o consumidor final. Vocês acham factível, num cenário de combinação de CBS, que hoje é 12%, você tem aí o IBS, ele vai ser a combinação da CBS com ICMS e ISS, né? da PEC 45. Vocês já acham factível, isso poderia acontecer, os anseios do setor podem ser ouvidos de tal forma que esse 36,1%, talvez não no próximo estudo, mas daqui a 2 anos, será que essa carga ela pode cair de forma abrupta para 25%, 24%? Vocês acham isso factível? Nessa reforma tributária, ou virar alguma coisa na área de seletividade, uma carga maior para determinados consumidores? Esse anseio de Cláudio nosso de diminuição de carga, ele é factível? O que vocês acham? Bom, Cláudio, se quiser, à vontade, mas Marcos, Elber... Vamos lá, eu vou começar aqui e vou retornar ao que eu falei. Para que isso ocorra, é necessário primeiro olhar do outro lado. Né? Em qualquer negócio, mesmo na sua casa, você administra um orçamento olhando dos 2 lados, o lado de quanto você ganha e de quanto você gasta. Se você não fizer um processo de ajustar os gastos que estão do lado de quem está querendo, quem está arrecadando isso aí, do governo, você não vai conseguir fechar essa conta. Uma redistribuição de alíquotas para que todos os segmentos possam pagar um valor mais adequado e trazer isso para valores menores, se isso puder acontecer, se isso poderia viabilizar talvez isso que você está colocando, é uma expectativa. Eu só tenho receio se de fato vamos conseguir fazer com que isso ocorra dessa forma, porque a gente não tem, infelizmente, uma experiência boa de ver reduzir valores de impostos. Eu acho que tem sido feito, sim, um esforço grande pelo Ministério da Economia, buscando aí fazer ajustes no setor, né, modernizar o setor. Isso é fundamental que isso possa ocorrer. Né? Acho que esse papel de procurar fazer com que nós tenhamos um setor, um setor econômico moderno, um país que realmente tenha a maior competitividade, para isso tem, sem dúvida nenhuma, que reduzir esses custos que a gente carrega aí dessa máquina de necessidade de arrecadar esse volume de recursos aí para encargos e principalmente para tributos, do qual nós já estamos falando. Então, eu acho que é uma boa expectativa. Claro que é. Isso seria muito bom? Seria muito bom. Nós poderíamos estar tendo muito mais produção, sem dúvida nenhuma. Nós seríamos muito mais competitivos e estaríamos tendo um maior volume de produtos a serem ofertados de forma competitiva no cenário mundial, sem dúvida nenhuma. Mas essa aposta tem que ser feita. Nós precisamos refrear, pelo contrário, né? Você não encontra nenhuma proposta que de fato diga vamos reduzir. Isso acho que era necessário que pudesse estar acontecendo. Então, para poder acreditar nisso aí que você está colocando, eu acho que a gente teria que ter uma diretriz muito forte de que vai existir uma redução da necessidade de recursos. Eu acredito nisso, acredito no trabalho que possa estar sendo desenvolvido, possa levar a isso, mas a gente precisa ter mais segurança para que essas questões possam ocorrer. Essa é a minha visão. Perfeito. Elber, Cláudia, Elber, quer comentar? Sim, eu gostaria de fazer um comentário. O Brasil tem uma agenda relevante para tomar e deve fazê-la imediatamente, que é o protagonismo nessa transição energética que o mundo está vivendo. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos renováveis. A energia, efetivamente, a energia elétrica, ela não é exportável, né? Pelo menos pensando globalmente.
Então, nós exportamos a energia elétrica brasileira renovável por meio dos nossos produtos. Seria muito importante o Brasil pensar nessa pauta de retomada de crescimento econômico e fazer o protagonismo dessa retomada para a economia de baixo carbono, anos 30, anos 50. Para isso, é preciso pensar de maneira ambiciosa, né? Ser ambicioso nesse processo e utilizar os recursos e a oportunidade que nós temos com as fontes renováveis. Nós temos abundância de recursos renováveis, ao passo que o resto do mundo tem que lidar com escassez, com subsídios e outras questões para fazer uma matriz limpa e renovável. O Brasil precisa entender isso como oportunidade de crescimento econômico e, principalmente, de desenvolvimento, de investimento na sociedade, inclusive de inclusão social, de aumentar o consumo per capita de energia. Se você olhar o PNE, que recentemente foi lançado pela EPE em consulta pública, MME-EPE, o Brasil tem uma pauta relevante de inclusão, de consumo de energia. Agora, como que nós podemos entrar na pauta global como exportadores de produtos feitos a partir de fontes renováveis e como que nós podemos incluir parte da sociedade brasileira com uma carga tributária nesse nível? Então, pensando racionalmente, tem que ser factível a gente partir para uma carga tributária menor, porque uma carga tributária menor significa crescimento e desenvolvimento e retorno muito maior, inclusive para quem arrecada. Agora, sabemos que talvez tenhamos dificuldade pelo ponto que o nosso colega Cláudio colocou. A eficiência é sempre vista pelo lado só da questão arrecadatória. E nessa perspectiva, o setor de energia é altamente eficiente para arrecadar. Então, é fácil taxar o setor de energia, né? Então, vamos colocar isso na pauta. O Brasil precisa pensar dessa forma, pensar maior, pensar grande, ser ambicioso e tomar as rédeas dessa retomada dos investimentos e dessa transição energética que o mundo está vivendo. Fantástico. Cláudio, quer comentar alguma coisa? Por favor. Rapidamente. Primeiro, está sendo muito proveitoso tudo isso que eu ouvi aqui, mas só um comentário. Nós falamos que, eu mesmo mencionei no início, que uma das razões pelas quais a energia elétrica é muito tributária é a facilidade arrecadatória, né? Mas tem um outro elemento que é tão importante quanto, que leva ao mesmo resultado ruim, né? Que é a baixa resistência do contribuinte. Quer dizer, o contribuinte que paga o imposto através da energia elétrica, pegando condução na energia elétrica, ele não oferece resistência nenhuma com relação à cobrança desse imposto do qual ele é alvo, né? E por que eu trago isso? Eu acho que isso é tão importante quanto, quer dizer, do ponto de vista do arrecadador, ele vê a facilidade de arrecadar através da energia elétrica, mas ele vê também, não comenta, diz que, além do mais, o contribuinte, consumidor de energia elétrica, ele não oferece resistência nenhuma em relação ao pagamento de impostos, né? Então, isso nos trouxe a esse cenário de hoje, que é muito negativo, como vocês apontaram, né? Um outro comentário no que diz, especialmente o que chamou a atenção o Marcos Madureira, com o qual eu concordo integralmente, interpretando o que ele disse da seguinte maneira, quer dizer, talvez a maneira mais eficaz, ou mais eficiente, melhor dizendo, de reduzir a necessidade de cobrança de impostos reduzir a necessidade de gastos que tem o Estado, que tem a União, enfim, né? Mas só trazendo isso para o nosso mundo real aqui, quer dizer, nós estamos falando já de reforma administrativa e todas as dificuldades políticas que estão aí. Então, eu concordo muito com você, Marco Madureira, mas tentando olhar o momento que a gente vive hoje, lamentavelmente, quer dizer, a gente não está tendo chance nesse debate, onde até mesmo a reforma tributária está sendo discutida a partir de 3 propostas, 2, uma de casas legislativas e mais uma terceira do governo, como vocês descreveram muito bem. Enfim, nessa complexidade, ainda somada à reforma administrativa, só aumenta, digamos, o nosso desafio e talvez o nosso nível de frustração, né? Agora, para concluir, e retomando o que eu falei no início, quer dizer, se uma das causas... e sim, e outra questão, Marco Madureira,
o imposto seletivo, que do jeito que você descreveu, eu entendo como seletivo do bem, quer dizer, energia elétrica, um insumo tão importante, na verdade, na medida que você desonera isso, você tem uma contribuição maior, né? Isso há, inclusive, modelos que podem avaliar isso com segurança. Mas só para lembrar, que eu me lembro, uma referência que eu faço quando, no início, uma das propostas, aquela que é capitaneada lá pelo Auli, no início, tinha um imposto seletivo, sim, onde a energia elétrica era dos mais tributados. Ele era selecionado para tributar mais ainda a energia elétrica. Enfim, isso mesmo já mudou até na proposta dele, mas só para lembrar, no nosso mundo real, que às vezes é certamente distante dessas metas olímpicas que a gente se define, o problema é muito complexo e muito duro, né? Por último, só encerrando e retomando o que eu falei no início, duas causas principais que fazem com que a energia elétrica seja muito tributada, uma sendo a facilidade de arrecadação para o Estado, né, o município, enfim, mais os estados e a União arrecadarem, e o outro, a baixa resistência do contribuinte, né? O contribuinte de imposto sobre a conta de luz, né, sobre a energia elétrica, ele não reclama disso, né? Por que eu quero encerrar com isso? Porque ressalta a importância desse trabalho que temos feito com a PwC, né? Esse esforço é para dar munição para o contribuinte, e a gente se empenha com humildade, mas no alcance que a gente consegue para divulgar isso, para que todo mundo saiba essa verdadeira aberração que é taxar 50% sobre a energia elétrica, né? Então, enfim, só ressaltar e contar com vocês nesse esforço de divulgar esse trabalho tão bem feito e há tantos anos pela PwC, com nossa colaboração, que eu acho que é o ponto inicial para que a gente faça com que o contribuinte de impostos de energia elétrica tenha consciência, saiba do que ele está sendo vítima e faça a pressão política que Gary Becker bem define lá, para pagar menos tributos. Então, é isso que eu queria dizer. Cláudio, fantástico, muito obrigado. Acho que os comentários no final aqui, a gente está caminhando para o final do debate. E aí, Cláudio, pegando esse tema com Madureira também da seletividade, seletividade no campo tributário tem um termo que se usa para se tributar mais algo, que é quando é uma externalidade negativa, né? Então, eu acho que energia elétrica não é, de longe, algo negativo, né? Eu acho que essa visão positiva que foi trazida aqui hoje por Elbia, por Marcos e por você, de fato, a energia é um insumo essencial para o nosso crescimento, né? É foco de grandes investimentos no país e está atrelado muito à nossa estratégia, à nossa forma de levar para o mundo uma visão de que o Brasil é um país sustentável, é um país que investe em energias limpas e que a gente quer contribuir para o mundo dessa forma. Acho que o debate foi muito rico, né, Paula? Acho que a gente conseguiu conectar o setor de forma ampla com os temas tributários e só temos a agradecer a você, Elbia, Madureira, Cláudio. Acho que obrigado pelas contribuições, obrigado pelos comentários. Vou deixar um espaço final caso alguém queira colocar algo aqui para encerrarmos no tempo. Obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Em nome da PwC. Obrigado a vocês. Bruno, se você me permite, uma última fala, eu queria pegar um tema colocado pela Elba que é fundamental. Outra questão importante é que a gente pare de estar criando, como ela chamou, né, curralitos, em que se você coloca incentivos. Na medida que você faz isso, você cria um grupo para poder, seja de consumidores, seja de produtores, para poder receber algum incentivo adicional, seja do ponto de vista de tributos ou de encargo, então você penaliza toda a sociedade. Então, nós precisamos entender, por exemplo, o caso específico de energia, renovável. Nós temos total condição de produzir energia renovável competitiva. Isso está mostrado nos leilões, como tem sido colocado aí, os últimos leilões praticados. Então, o que nós precisamos? É ter o pagamento correto para que a gente seja competitivo. Nós temos que parar com toda coisa que vai ser criada. Tem que dar um incentivo, tem que criar um diferencial para que o pessoal possa caminhar. Já não há necessidade mais disso em uma série de fontes, em uma série de situações. Então, nós precisamos parar, porque isso, sem dúvida nenhuma, traz mais carga para as demais
para os demais consumidores, para os demais usuários. E eu queria, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar participando de um tema tão importante, né? E que, infelizmente, a gente tem que estar aqui discutindo com esse empenho, né? Nós temos que pensar no futuro de ter uma energia mais barata, de uma energia que chegue com cada vez mais com qualidade para que nós possamos crescer, né? E tudo isso que traz de tributo, de encargo, que traz empecilho para isso, de subsídios demasiados, fazem com que a gente, infelizmente, arque com essa carga tão pesada e traga esse ônus tão grande para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos, hein? Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Abraço.